E hoje, a Libra, grupo que reúne 14 equipes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, ela criticou uma ação judicial movida pelo Flamengo contra o bloco, né, em que gerou o bloqueio de repasses financeiros. E conosco está Alberto Guerra, presidente do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, integrante da Libra. Eu imagino que foi uma decisão. Primeiro, prazer tê-lo conosco, presidente. É um prazer recebê-lo aqui na Itatiaia. Primeiro, boa noite a todos. Para mim, uma enorme satisfação é falar com essa grande Itatiaia. Desde pequeno, acostumado a escutar vocês aí nas jornadas esportivas, quando o Grêmio jogava aí em Minas. É uma satisfação muito grande falar com esse povo mineiro. Pena que sobre esse assunto, não é? Eu gostaria de entrar falando com vocês aí, quem sabe, de um jogo aí do Grêmio com o Cruzeiro, com o Atlético, mas tem que falar de uma situação que realmente é triste e decepcionante. Pois é, presidente, e nos causou estranheza essa ação do Flamengo, né? Essa atitude do Flamengo. Acredito que até para vocês também, integrantes da Libra, né? Verdade, assim, de certa forma a gente já esperava um pouco pelo desenrolar das conversas que vinham tendo, muito embora tivessem ainda espaço para se discutir dentro das assembleias, né, da Libra, mas quando a gente vê realmente acontecer, a gente assim, cai na real, né, que mais uma vez a gente está andando para trás, que a gente não vai... atrasa o processo de criação de uma liga que é tão importante, quando a gente deveria estar discutindo outros cenários. Nós estamos nos apegando a questões que entendo sejam muito pequenas, ainda mais para um orçamento do tamanho do Flamengo, que com essa atitude ele prejudica muito mais os clubes pequenos, aqueles que precisam desse repasse, do que ajudaria o Flamengo a obter aquilo que ele está buscando. Vinícius Andrade. Boa noite, Alberto Guerra, um prazer falar com você. O CEO do Atlético, Bruno Musi, mais cedo ele deu uma entrevista aqui para Itatiaia, falando também, né, da surpresa e da crítica em relação a essa postura do Flamengo, mas ele disse que o tiro poderia sair pela culatra e que os demais clubes da Liga poderiam acabar se unindo ainda mais diante dessa situação. Queria saber se você concorda com isso. Não tenho dúvida, concordo e assino embaixo. O que o Bruno falou está coberto de razão. Da nossa parte, os demais clubes da Libra, isso só nos une ainda muito mais. Acho até que nos aproxima, inclusive, do outro bloco. Acho que realmente isso pode ser ali no final dessa discussão um tiro no pé, mas o que deixa triste é porque atrasa ainda muito mais uma discussão. A gente deveria estar falando da criação da Liga, deveria estar tentando desenvolver novas receitas com a criação da Liga, que é para isso, né, que a Liga está sendo pensada e formada. Quando a gente pensa em formar uma Liga, a gente está querendo não só discutir os contratos de televisionamento, mas agregar para essa nova situação outras formas de receita, não é, que hoje não pertence aos clubes. Isso, mais uma vez, atrasa de novo por valores que para o Flamengo não sei se não vai fazer diferença o que ele está querendo a mais, mas para os clubes pequenos, que acaba trancando, faz muita diferença na continuidade do campeonato desse ano. Só em relação à fala dele, rapidinho, Romário, claro. Porque você falou que isso poderia gerar uma aproximação até com os times do outro bloco, Alberto. Você teme que a Libra, ela, com base, né, nessa postura aí, nessa medida do Flamengo, ela possa sofrer, de fato, um impacto e ter essa união, à exceção do Flamengo, dos clubes da Libra com da outra liga? Que a discussão da união dos dois blocos para a formação da Liga estava até num compasso de espera, muito pela discussão interna da Libra com esse assunto do Flamengo. No momento que está judicializado, bom, então que se discuta, se discuta na justiça isso, e a gente retome com a LFU, né, as condições para que a gente forme a Liga do Futebol Brasileiro. Presidente, a
a criação da Liga deixou de ser um sonho, né? Ela hoje, a gente pode dizer que é quase uma necessidade diante até de valores que são hoje praticados no futebol brasileiro, da visibilidade que o nosso mercado ganhou até com a vinda de jogadores europeus. O Grêmio tem o Bright White, por exemplo, o Depay no Corinthians, a gente tem o próprio Flamengo trazendo o Saúl, um jogador espanhol. Isso passou a ser mais uma necessidade, essa criação da Liga no Brasil? Eu entendo que sim, não é? Eu acho que é um caminho que não tem mais volta. Eu entendo que isso é positivo para todos os 40 clubes de Série A e Série B. Não é? Atualmente, a gente está falando de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro hoje é organizado pela CBF. CBF tem várias atribuições, né? Tem a própria Copa do Brasil, tem os campeonatos de base, tem a formação do futebol como um todo em todos os estados, tem a seleção brasileira, tem futebol feminino. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, se a gente quiser que seja um produto mais rentável, mais vendável, um produto melhor a ser comercializado, eu não tenho dúvida de que passa pela criação de uma liga. E criando essa liga, a gente vai ter outras fontes de receita, né? O name rights, a competição, a venda para o exterior desses direitos, os match days, enfim, existe muito dinheiro que pode vir para a mesa com a criação dessa liga, e sem dúvida nenhuma aí a gente vai poder trazer todos esses jogadores também de outras ligas e internacionais que hoje a gente já consegue ver esporadicamente em um outro clube, mas a gente vai poder ter um campeonato bastante interessante aqui do ponto de vista, né, até mercadológico. Só que esse tipo de atitude aí, como a gente está comentando, do Flamengo atrasa um pouco todo esse processo, e isso nos deixa triste, né? Porque afinal de contas o Flamengo assinou esse contrato, ainda que seja na gestão do Rodolfo Landim. Ele foi assinado pela instituição, pelo Flamengo. Até a gente soube que quando foi aprovado dentro do Conselho do Flamengo, o atual presidente sustentou no púlpito, né, que o contrato deveria ser assinado. Então causa muita estranheza agora vir em juízo questionar tudo isso, quando se poderia fazer isso internamente dentro das assembleias da Libra, causando aí um prejuízo enorme a vários clubes. E a gente tem falado, né, sobre a união dos clubes, e houve no início muitas críticas, né, porque cada clube tem seu interesse, mas de acordo aí com a formação das ligas, a gente imaginava que tudo estava caminhando para o mesmo rumo. Com essa notícia de hoje, com essa interferência do Flamengo, você acredita, Alberto, também que os investidores, patrocinadores e o próprio mercado externo, que poderia olhar para o Brasil com uma possibilidade de investimento, isso tem um impacto negativo também para atrair esses investidores e tornar a Liga no Brasil mais forte? Eu concordo contigo que atrasa, né? Quem olha de fora vai esperar mais um pouco, não vai sentir. É muito importante a segurança jurídica nessa hora. Então, ver que o clube assinou um contrato, ver que o atual presidente do Flamengo, inclusive, sustentou isso no púlpito e depois questiona tudo. Acho que isso é muito ruim mesmo para o futebol brasileiro. Mas eu também queria deixar uma palavra aqui de esperança, porque isso é isolado da atual gestão do Flamengo, né? Aliás, não tem absolutamente nada com o clube, com a instituição, que o Rodolfo Landim, durante os meus 3 anos no Grêmio, durante 2 anos, tivemos belas discussões acerca da Liga, com a questão dos profissionais que estiveram, inclusive, aqui em Porto Alegre, quase uma semana nas instalações do Grêmio, quando enfrentaram o Inter pela Libertadores, Campeonato Brasileiro. Isso é inquestionável. O problema é a atual gestão que tomou essa medida, mas deixar então a palavra de esperança que os demais clubes estão imbuídos no mesmo propósito, né? Eu posso falar pela Libra porque tão somente na minha gestão estive com esses clubes da Libra. Então, falando pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, enfim, por todos os clubes que estão ali, estamos todos imbuídos e com os mesmos ideais, e todos abriram mão de alguma coisa para a criação, né, para
que a gente termine com a criação da liga. Até porque quando a gente fala em liga do futebol brasileiro, a gente traz aí algumas premissas, né? E uma das premissas da formação de uma liga, dos clubes, para ter um produto melhor para ser comercializado e vendido, é, por exemplo, de que o que maior arrecade ganhe 3,5 vezes a mais do que o menor clube que arrecade, né, nesse campeonato. E, infelizmente, publicamente, na atual gestão do Flamengo já disse que não concorda com isso, então eu só posso concluir que ele é contrário à criação da Liga, né? Então, é uma pena. Presidente, agradecer demais a sua participação conosco aqui. O senhor abriu a participação falando que escuta Itatiaia há muito tempo, então vou fazer uma confidência aqui. Eu sou do interior do estado e quando criança a gente tinha um time de futebol de bairro que tinha a camisa do Grêmio. Então eu tenho essa imagem muito profunda do Grêmio, do imortal tricolor, assim, e é um prazer falar com o senhor aqui. Muito obrigado por esse carinho com a Itatiaia. Não, o prazer é todo meu. Eu também sou um fã aí do povo mineiro, dos clubes mineiros, né? E a gente espera, né, passar por mais essa e poder aqui entrar para falar de futebol, que é o que nos une todos, não é? E não de atos isolados que atrasam, né, o nosso futebol. Tá? Muito obrigado por convidar a participar com vocês, um excelente programa e um bom fim de semana a todos. Obrigado, presidente. Para o senhor também, leva um abraço fraternal a todo o povo gaúcho. Tenho muitos amigos aí, amigos queridos. Um grande abraço, muito obrigado. Aí a participação do presidente Alberto Guerra, e importante a fala do presidente, porque é só para a gente contextualizar também para o ouvinte o seguinte: o Flamengo, ele entrou com uma ação judicial bloqueando o repasse financeiro de um acordo firmado pela Libra, e a Libra reúne Atlético, Bahia, o Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC de Natal, Guarani e Sampaio Correia. E assinaram um acordo com a TV Globo para a transmissão dos jogos entre 2025, ou seja, esse ano, até 2029, em que esses clubes são mandantes. Foi vendido por 1,170 bilhão de reais, além de 40% da renda líquida obtida com o Premier. Então, tudo que é obtido do Premier, 40% líquido para os clubes. E aí, o Flamengo entrou com essa ação judicial, bloqueando o repasse, alegando que sofreu prejuízo no contrato e tudo mais. Agora, o presidente Alberto Guerra fez uma revelação interessante, porque quando esse assunto foi levado na Assembleia, os clubes da Assembleia tinham que votar se aceitavam ou não um acordo. Isso. O atual presidente do Flamengo, conhecido como BAP, defendeu a assinatura do contrato. Vai entender. E aí, é o que o Alberto Guerra falou também, que isso gera uma insegurança jurídica para quem está vendo de fora. Porque antes o Flamengo tinha concordado com essa divisão. Então, o que causa estranheza é toda essa mudança no meio do caminho. Por que antes o Flamengo concordou e agora quer mudar a situação e consegue na justiça esse bloqueio? Então, assim, é muito complicado, né, Romano? Porque eu mesmo via com muita desconfiança essa liga, porque cada clube tem seus interesses, mas parece que as coisas caminhavam bem. Aí, de repente, vem essa notícia. O Alberto Guerra tratou como uma situação isolada, mas de qualquer forma tem um impacto grande. Então é mais uma vez a gente vendo que nem todos estão caminhando na mesma direção.